Professor? Excelência, pela ordem. Houve pedido de adiamento que, acredito eu, o Ministério Público se manifestou recentemente, mas eu não sei se Vossa Excelência chegou a apreciar ou não. Vou fazer agora. Então, no ação penal 502, 365, 32, depoimento do senhor Milton Taufik Chaim, a defesa de quem mesmo requereu? José Carlos Moura. Carlos Bunlar requereu o adiamento por conta da falta de um depoimento. Pelo que eu entendi, existe um outro depoimento? Não, doutor Moro, o Ministério Público esclareceu já nos autos que, na verdade, o depoimento que foi juntado no EV 352, anexo 3, é o depoimento correspondente ao acordo de colaboração, que seria um anexo do fato 3. Esse depoimento faz remissiva ao interrogatório que o senhor Milton Chaim prestou perante esse juízo. Excelência, pela ordem, pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, nesse evento 352, que é uma petição juntada ontem pelo Ministério Público, existe aqui o esclarecimento de que não houve ainda o retorno do acordo de colaboração firmado entre o senhor Milton, aqui presente, e o Ministério Público, é o primeiro parágrafo, de forma que a defesa não teve acesso a esse material para poder desenvolver aqui na audiência o seu trabalho. Então, essa situação, na verdade, é muito mais grave do que os demais incidentes que nós já tivemos, porque não há conhecimento do acordo de colaboração, porque ele não está nos autos. Então, eu pediria a Vossa Excelência, em respeito à garantia constitucional do contraditório pela defesa, que adiasse essa audiência para que a defesa pudesse ter acesso prévio a esse material. Aí, doutor, eu vou discordar pelo seguinte, porque o próprio petição fala aqui que o acordo está nos autos, né? Alguma dúvida existia em relação a um depoimento? É isso que eu estou dando no Ministério Público, o Ministério Público diz que não tem, é isso? Isso, o Ministério Público petição, Excelência, esclarecendo adequadamente o fato. Eu vou, como o trecho é muito curto, eu vou ler novamente para os advogados. Em relação à petição do evento 355, em que o José Carlos Bunlar pediu adiamento da audiência por suposta falta de um termo de colaboração, o Ministério Público fez 9 diligências hoje pela manhã sobre o tema e informo que o termo de declarações juntado no evento 352, anexo 3, é o depoimento que o Milton Chaim prestou em razão do seu acordo de colaboração, não havendo, portanto, falta de termos de colaboração. O evento do 352, anexo 3, é o tipo do colaborador que corresponde ao fato 3 dos anexos do seu acordo. Para demonstrar isso de forma bem clara, Excelência, eu juntei até o anexo do acordo, que na verdade é a parte anterior ao acordo, que faz referência ao fato 3. E o depoimento juntado aos autos, ele também faz menção ao fato 3. Então não existe outro depoimento. Foi, na verdade, um equívoco na diligência de ontem e que já foi devidamente esclarecido hoje. Então fica prejudicada a questão, certo? De todo modo, eu lembro que esse depoimento do senhor Milton, ele, que diz respeito a esses autos, me parece que ele está relacionado ao depoimento que ele prestou numa outra ação penal e que foi juntado à denúncia. Não lembro aqui exatamente o anexo, mas é um processo que o juiz até reconheceu que ele havia confessado, pelo menos parcialmente. Enfim, então não vislumbro aí a tomada desse depoimento no momento, já que os depoimentos são nos autos e o depoimento pertinente está nos autos do oferecimento da denúncia. Sr. Milton, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo? E também, como foi aqui mencionado, o senhor fez um acordo de colaboração que foi homologado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Através desse acordo, o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade. É isso mesmo, senhor Milton? Sim, sim. Senhor Milton, 2 advertências ao senhor, então. Como testemunha e também por ter firmado esse acordo, o senhor tem um compromisso de dizer a verdade aqui perante a Justiça. Deixar claro ao senhor que interessa apenas a verdade aqui para a Justiça, não é para o senhor exagerar, não é para o senhor excluir nada. E se o senhor faltar com essa verdade, senhor Milton, o senhor perde o seu acordo e, além disso, o senhor responde por um crime de falso testemunho. Certo? Certo. Dito isso, eu passo as perguntas do Ministério Público. Boa tarde, senhor Milton, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Senhor Milton, gostaria de saber como que o senhor conheceu o senhor José Carlos Bunlar. Eu conheci o seu Bunlar, eu fui apresentado a ele numa ocasião no escritório nosso, foi no ano de 2004, e nessa ocasião o presidente do banco à época, o Sandro Tordim,
me disse que haveria visita de uma pessoa importante, que eu, se pudesse comparecer, porque essa pessoa gostaria de conhecer os acionistas, né? E foi um encontro, na realidade, um encontro relativamente curto, né? E nessa ocasião eu me apresentei a ele e ficamos nos conhecendo. Por que ele seria uma pessoa importante, Sr. Milton? Eu tinha notícias de que ele era uma pessoa, vamos chamar assim, próxima ao governo, tinha algum conhecimento, vamos dizer, das atividades, era um empresário importante, um pecuarista importante, e o banco tinha o interesse de promover, vamos dizer, a proximidade com eventuais investidores, clientes que viessem a operar com o banco. Como que o senhor conheceu o senhor João Vaccari? O senhor João Vaccari é uma história um pouco mais antiga. Eu o conheci na década de 90, nos últimos anos de 90, como ainda na época pelo Bancop, que era o banco da cooperativa do pessoal do Sindicato dos Bancos, dos bancários. E naquela ocasião ele me procurou, porque a Chain na época fazia muita construção habitacional popular, a nível de inocópios e cooperativas habitacionais. E ele me procurou para oferecer negócios para nós. Eu o conheci nessa ocasião e, na realidade, os negócios que ele apresentou não chegaram, foram estudados internamente, mas não fiz nenhum negócio, não foi feito nenhum negócio com ele. Ok, Sr. Milton. O senhor relatou no seu depoimento que o senhor prestou anteriormente que o senhor João Vaccari, em determinado momento, ele pediu ao senhor doações no interesse do Partido dos Trabalhadores que foram efetuadas em espécie via Caixa 2. O senhor confirma? É verdade, confirmo. Ok. Esses valores foram doados? Foram na ocasião que haviam campanhas, ele fez os pedidos, foram doados para ele. Ok. O senhor relatou que houve uma certa contemporaneidade em uma das doações e o senhor pediu apoio ao Vaccari para prospectar contratos na Petrobras, entre eles o afretamento de serviço de navio. O senhor confirma essa informação? Na realidade, vamos chamar assim, de 2004 a 2006, né, houve aí, depois desse assunto do Bancop, eu fiquei sem ter contato com o Sr. Vaccari muito tempo. E voltei a ter contato com ele por ocasião dessa passagem dele do sindicato lá dos bancários para ser um arrecadador de recursos para o PT, para o partido PT. E nessa ocasião, então, eu voltei a revê-lo. Numa ocasião ele voltou lá no escritório, ele havia substituído o anterior, e voltamos a ter algumas conversas, né, relativas às possibilidades de, eventualmente, poder trabalhar dentro daquilo que fosse possível e legal com as atividades do governo. O senhor relatou também que o senhor João, dentro dessa ideia de prospecção, que o senhor João Vaccari disse para vocês que poderia ser operacionalizado o navio Vitória 10.000, mas para isso deveriam quitar o empréstimo que o senhor José Carlos Mulay havia efetuado junto ao Grupo Chain. O senhor confirma essa informação? A informação ela é um pouco diferente. Na realidade, essa oportunidade de negócio surgiu da nossa equipe de petróleo, nosso escritório da área do petróleo, que detectou essa possibilidade da contratação de um segundo navio de posicionamento dinâmico para águas ultraprofundas, para operar em qualquer lugar do mundo, né? Havia já sido feita uma contratação anterior de um navio praticamente igual, feita uma concorrência pela área internacional, e feita essa concorrência, a Petrobras contratou
um navio, chamar assim, o primeiro navio desse tipo. A nossa área de petróleo lá do Rio nos relatou que havia essa oportunidade porque havia uma necessidade de um segundo equipamento. Então, nessas circunstâncias, nós fomos atrás da possibilidade de contratar um equipamento semelhante para fazer serviços semelhantes ao que já havia sido contratado anteriormente. Nessa altura, o pessoal lá do Rio, nosso escritório, tendo feito... Desculpe. Vou desligar. O nosso pessoal do Rio, então, nos mostrou a oportunidade de negócio. E, em certa ocasião, com o seu Vacari junto, nós estávamos estudando o negócio. Naquela ocasião, vimos o tamanho e a dificuldade do negócio e achamos que seria um negócio desafiante, extremamente difícil, mas que se nós não tivéssemos um apoio, mínimo que seja oficial, dificilmente nós conseguiríamos caminhar. E nessas conversas com o Vacari, nós sondamos a ele se haveria a possibilidade de um apoio, tendo em vista que a Chain é uma empresa 100% nacional, não é? Com larga experiência na atividade. Nós tínhamos um navio de posicionamento dinâmico já há muitos anos em operação, em razoável operação, e que nós gostaríamos de contar com esse apoio. Nessa ocasião, então, a conversa foi levada a ele, e ele perguntamos se ele poderia ajudar. Ele falou que precisaria consultar, não tinha como saber assim de imediato, e voltaria com uma resposta. Passado algum tempo, ele voltou com a resposta, dizendo que sim, poderia ajudar, e pôs como condição a questão de eliminação do débito do Bunlai para com a gente. Ok. O senhor relatou também no seu depoimento que o senhor Bunlai encontrou seu filho, Fernando Chain, em um jantar, ocasião em que Bunlai teria falado a Fernando a seguinte frase: fala para o seu pai e para o seu tio que o presidente está abençoando esse projeto. Esse relato o senhor fez anteriormente, o senhor confirma? Confirmo que meu filho me comentou isso numa ocasião que ele esteve junto com o Bunlai. Ok. O senhor relatou também que pagou propina para Nestor Severó, Luiz Carlos Moreira, Fernando Baiano e Eduardo Musa em razão do Vitória 10.000. O senhor confirma? Confirmo, né? Foi uma história, não sei se é do seu interesse colocá-la desde o início para que ela fique corretamente colocada. Inicialmente houve uma tentativa de um pedido do seu Musa e para o meu filho Fernando, que me relatou o caso, que eu pedi para que ele se afastasse do caso. E o seu Musa disse que precisava receber vantagens para poder dar sequência ao projeto. Essa situação ficou assim, até uns dias depois eu recebi uma ligação do seu Jorge Luz, que eu conheço há muito tempo, e o Jorge me ligou e pediu: olha, eu preciso conversar consigo. Tudo bem, Jorge, vem, pode vir, a gente conversa. E lá ele me falou: olha, eu te conheço, eu sei como que vocês agem, eu vou dizer para você vai perder esse contrato. Esse contrato vai para outras mãos, tem muita gente querendo pegar esse contrato lá de vocês, outras empresas. Se você não pagar, você vai perder esse contrato. E eu, depois de tantos investimentos feitos, eu resolvi concordar em fazer o pagamento. Perguntei para ele quem seriam os beneficiários. Ele me comentou que são essas 4 pessoas que o senhor citou: o senhor Cerveró, o senhor Moreira, o senhor Fernando Baiano, o senhor Musa. Ok. Os pagamentos foram feitos de que forma? Esses pagamentos foram feitos por empresas nossas no exterior, e eu tive a oportunidade de detalhar isso em depoimentos anteriores. Você pagou para ele no exterior?
paguei para eles em empresa no exterior. Ok, sem mais perguntas, Excelência. O assistente de acusação. Os defensores. Uma pergunta? Sim. Boa tarde, senhor Milton. Boa tarde. O senhor fez referência aqui, respondendo uma pergunta do doutor procurador, sobre uma suposta conversa envolvendo o senhor Fernando. O senhor Fernando é seu filho? Fernando Chaim é meu filho. Certo. E no depoimento do senhor, a afirmação completa é que o José Carlos Bunlai teria dito: olha, eu tenho contato com a sua empresa, como é que está andando o projeto? Aí o senhor diz: o Fernando não entendeu muito bem e falou: está andando, está andando. Ele estava envolvido nessa situação? O Fernando era funcionário da empresa à época, né? Ele tinha por função algumas atividades ligadas a financiamentos, né? E a história que ele me contou foi essa, a história que eu transcrevi no meu depoimento foi essa história. Ele falou que foi procurado por uma pessoa que ele não conhecia e perguntou, e a pessoa disse exatamente o que o senhor está afirmando. Certo. Mas, e depois, o ex-presidente Lula disse alguma vez para o senhor pessoalmente que estava abençoando o projeto? Eu, para lhe dizer a verdade, eu nunca tive pessoalmente com o presidente Lula. Certo. Então, foi uma referência... uma referência dele para o meu filho. Sem que o senhor jamais tenha recebido do ex-presidente Lula nenhuma confirmação pessoal ao senhor. É como ele disse, eu estive com o presidente Lula, talvez em uma outra ocasião social, assim, numa conversa. Não, eu nunca tive pessoalmente com o presidente Lula. Certo. Então não recebeu dele essa confirmação aqui? Não. Tá certo. Sem mais perguntas, Excelência. Uma indagação ainda ao senhor, aqui, ou melhor, outros têm perguntas? Então, um esclarecimento do juízo, só para conclusão aqui. O senhor mencionou que houve essa solicitação do senhor Vaccari de quitação desse empréstimo do senhor Bunlai por conta da atribuição do contrato da Vitória 10 mil, é isso, né? Como eu estava dizendo, Excelência, nós fizemos a ele um pedido, no sentido de se poderia ser feita um apoio, no sentido que nós tínhamos interesse no projeto, que tinha sido detectado, e ele ficou de responder posteriormente, porque ele não deu a resposta de imediato. Passado um tempo, ele voltou e trouxe a resposta que sim, poderia ajudar, desde que, e aí colocou essa questão que eu lhe disse, que eu disse anteriormente, que precisasse ser quitado o empréstimo do Bunlai. E o desdobramento disso, o contrato foi atribuído de fato a Chaim, o contrato de operação? O contrato total, ele não é só de operação, ele é um contrato de compra de um equipamento e um contrato de prestação de serviços que é subdividido entre afretamento e prestação de serviços. Foi atribuído a Chaim? Foi. Pela Petrobras? Pela Petrobras. E foi dado quitação ao empréstimo do Sr. Bunlai pela Chaim? Eu vim a saber depois que sim. E na época o senhor não soube, então? Não. Quem cuidava disso? Eu já tive a oportunidade também de explicar, Excelência, logicamente em um outro momento. Nós somos 2 irmãos com participação de 50% na empresa e há uma divisão clara de responsabilidades entre nós. Vou chamar assim, a área do braço financeiro da empresa na época, composta pelo banco, pela corretora de valores, pela financeira, pelas empresas afins, era conduzida pelo meu irmão, Salim. E a área de prestação de serviços de engenharia, que envolvem a construção... Mas o senhor pode responder mais sinteticamente, então foi o Salim que cuidou disso? Ou não? Sim, foi o Salim que cuidou disso. Só esse esclarecimento. Então vamos interromper aqui a gravação.